Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Porque isso aqui para mim é novo, tá? É muita tecnologia para mim. Estou acostumada com o microfone, mas podem se sentar, tomar o assento. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. A alegria que está no meu coração é realmente muito grande. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz, porque além da Assembleia de Deus, tem duas igrejas que têm um lugar gigante no meu coração, que é a Igreja Presbiteriana e também a Igreja Adventista, né? E aí vocês podem perguntar, por quê, né, Thaís? Por que essas três igrejas assim? Mas o que acontece é que eu sempre gostei muito de ler, de estudar, e ali com 12, 13 anos de idade, eu queria ter livros para ler, mas a gente não tinha condições de ficar comprando, né? E livro sempre foi caro. E o meu pai, ele é formado em teologia, então o que tinha em casa era livro de teologia. E aí eu comecei a ler aqueles livros, mas muita coisa eu não entendia, né? Você imagina uma adolescente de 12 anos lendo um livro complexo. Muita coisa eu acabava não entendendo, eu precisava que alguém me explicasse. E aí, que foi bem nessa época também que eu comecei a ter acesso à internet. Meu irmão comprou um computador para fazer faculdade e eu comecei a ter acesso. Só que nessa época, quem ensinava teologia, quem ensinava a Bíblia na internet era pastores e irmãos da Presbiteriana e da Adventista. Então, muito do que eu aprendi foi com essas igrejas, com irmãos dessas igrejas. É por isso que eu tenho assim um carinho gigante. E estar aqui hoje nessa noite, para mim, é uma honra, é uma alegria, né? Uma honra saber que tem um povo, como eu falei para o Luan, muito grande nessa terra que ainda ama a palavra de Deus, né? Porque a gente vê muito movimento, a gente vê muita coisa, mas a palavra de Deus, ela é a base principal. E eu fico muito feliz de saber que tem um povo que ama a palavra de Deus, assim como eu também amo. Agradeço o Tiago por ter me indicado também. O Tiago, para mim, eu considero ele como primo. Ele não chega a ser de sangue, mas a família está toda embolada ali junto, então eu considero o Tiago como meu primo, a Ana também, que a gente passou a amar, e a Neia, o Danizete também, que são considerados como meus tios, né, por ser pais do Tiago. E os jovens daqui, eu já tive aqui 2 vezes, essa é a terceira vez que eu estou vindo aqui, né? E toda vez que eu venho, eu me sinto muito em casa, porque a recepção de vocês é muito calorosa, muito amorosa, e que vocês continuem assim, porque Deus, ele abençoa. Onde existe amor, existe Deus, né? Então, eu fico muito feliz toda vez que eu venho aqui, me sinto em casa. Agradeço também outros irmãos da minha igreja que estão presentes, né? Jovens, irmãos e irmãs, o meu esposo também. Agradeço a cada um que está aqui nesta noite. Eu estou fazendo isso agora porque no final a gente vai encerrar cantando um louvor a Deus. Então, para não cortar a mensagem, eu já quero deixar esses agradecimentos aqui para os irmãos, tá bom? Eu quero ler apenas um versículo que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, e no versículo 3. Mateus capítulo 5 e versículo 3, que diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu achei muito interessante aqui, a Ana, ela não está aqui, ela saiu, mas a Ana e a outra jovem, parece que elas estudaram toda a minha fala aqui hoje junto comigo. Porque tudo que elas estavam falando é o que eu preparei, né? E eu até comentei com a Neia, e a Neia falando, isso é confirmação de Deus, né? Deus confirmando que é isso mesmo que tem que ser falado nessa noite. Obrigada. Bom, então hoje, o tema de hoje, eu achei muito, muito interessante esse tema, porque é um tema atemporal e essencial e que precisa ser falado, né? Principalmente hoje na nossa geração. E a igreja, né? O maior anseio da igreja é um dia morar no céu. Aquele que a fundou veio, né? E o nosso desejo é voltar ao céu com Jesus. Mas enquanto isso não acontece, a gente está aqui no mundo, né? E enquanto a gente está aqui no mundo, a gente está vivendo com o mundo. Então a gente precisa saber como se portar, né, nesse mundo, porque é muito gostoso a gente estar aqui num culto como esse, num culto como vai ter amanhã, louvando, adorando a Deus com os irmãos. Mas e quando chega a segunda-feira, né? Quando muitos têm que acordar 4, 5 horas da manhã numa segunda-feira.
E quando chega a hora de voltar para aquele emprego que a gente às vezes nem gosta tanto assim, para aquele salário que a gente às vezes nem está tão satisfeito assim, e quando chega o momento da gente voltar para casa, que às vezes a família toda não é crente, só você é cristão, e quando chega o momento de lidar com a enfermidade que ficou lá fora te esperando. Então é por isso que a gente está aqui para falar sobre esse tema, porque a igreja é muito mais do que a gente faz lá fora do que o que a gente faz aqui dentro. Eu tenho o desejo de, se eu pudesse, eu moraria dentro da igreja. Não é que a minha vida lá fora é tão ruim assim, mas é que estar aqui dentro é maravilhoso. Sabe, a comunhão que a gente tem com os irmãos, os louvores que a gente canta, a presença de Deus que a gente sente, dá vontade de ficar e de não ir mais embora, né? Mas existe uma vida lá fora que nos espera, realidades, muitas das vezes, bem difíceis, né? Quando a gente se depara com uma conta bancária que não está tão legal assim, como que a gente faz, né? Ah, Thaís, isso daí é demais para mim, minha vida não é tão terrível assim. Eu amo meu emprego, minha casa é perfeita, minha conta bancária está ótima. Então, como a igreja lida com as vitórias? Porque a igreja não vive só de luta também. A gente vive de bênçãos, de vitórias. E como lidar com isso? Parece muito óbvio agradecer a Deus, mas será que a gente sabe como agradecer a Deus também nas vitórias, né? E aí eu estava pensando que se a gente pegar cada área da nossa vida e tentar colocar um texto bíblico em cada uma dessas áreas, a gente vai encontrar. Mas se eu fizer isso aqui, vocês vão sair daqui até tonto de tanta informação, né? Porque texto para cada área, para família, emprego, vida financeira, saúde, a gente tem. Mas vai ser muita coisa, a gente também não tem todo esse tempo. Então eu pensei, Deus, me dê uma palavra que seja uma resposta para tudo isso. E foi aí que Deus me levou no Sermão do Monte, ou no Sermão da Montanha, ou nas Bem-aventuranças, né, como você preferir. Lá, quando Jesus começa a falar, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu sei que parece confuso esse texto, como que eu estou falando, mas eu prometo que vai fazer sentido quando a gente traduzir ele, tá bom? Mas antes da gente chegar lá, me permita falar um pouquinho da igreja, né? Porque a gente está falando como vive a igreja no mundo, mas o que é a igreja? Quem fundou a igreja? E para que a igreja foi fundada? Parece que é muito óbvio, mas às vezes o óbvio também precisa ser dito para reforçar, para fazer a gente relembrar, né? Então vamos lá, igreja, né? O que é igreja? Para a gente entender o que é a igreja, a gente precisa ir lá na etimologia da palavra, ou seja, né, no significado original da palavra. E no grego, igreja significa eclésia ou eclésia, né, como você preferir. Isso significa o quê? Chamados, um grupo de pessoas que é chamados para fora. E esse significado ele é interessante porque esse movimento dos desigrejados, eles gostam muito de pegar isso aqui, né, para falar assim, a gente não precisa ir a um templo, porque somos igrejas, somos chamados para fora, então a gente não precisa se reunir, não precisa ir a um templo. Isso daí eu posso adorar a Deus aqui na minha casa, vendo culto no YouTube, não preciso. Só que não é esse o significado de chamados para fora, né? Esses chamados para fora, né? Se eu perguntar para muitos aqui, onde você estava quando Cristo te encontrou? A maioria de vocês vai falar, eu estava no pecado, eu estava andando no caminho errado, e Jesus foi lá e tirou você de lá e trouxe para cá. Isso é ser chamado para fora. Você estava no pecado, no lamaçal do pecado, e você foi chamado para fora desse pecado. Isso é ser chamado. Chamado para fora do mundo, para dentro agora da igreja, corpo de Cristo. Tá? Então, é interessante a gente saber, né, o que é a igreja. Então, igreja é isso. É esses chamados para fora. Como Jesus disse, né, Lázaro, vem para fora. Quando ele fala, vem para fora, Lázaro estava onde? Num túmulo morto. E quando ele fala, Lázaro, vem para fora, ele está falando, vem ter vida, Lázaro. Sai desse túmulo, sai desse mundo de pecado e vem ter vida. Porque aqui fora você vai ter vida. Não é dentro do túmulo, é aqui fora. Então, esses chamados para fora é como se Jesus estivesse falando, vem para fora, vem ter vida aqui comigo. Né? E agora, a gente entendeu o que é a igreja. Quem fundou a igreja? Né?
Quando a gente olha lá no Antigo Testamento, a gente vai ver uma passagem onde Davi queria muito construir um templo para Deus. Só que Deus falou assim: não, Davi, não é você que vai construir. Quem vai construir vai ser o seu filho Salomão. E Davi obedeceu, né? Mas a Bíblia diz que ele começou a arrecadar materiais para a construção do templo. Então ele falou: tudo bem, eu não vou construir o templo, mas eu vou deixar os materiais aqui guardados para quando Salomão for construir já ter bastante material aqui. Porque, de certa forma, ele queria participar da construção desse templo, mesmo que não fosse ele. E aí, quando Salomão vem, ele constrói o templo e, enfim, toda aquela história que a gente já conhece. E a fundação da igreja, ela foi bem parecida com isso. Jesus, ele vem, pega os materiais para construir a igreja, ou seja, prepara pessoas, prepara corações, anuncia a mensagem do reino. E aí, depois, o Espírito Santo vem e inaugura essa igreja. E como eu posso ter certeza disso que eu estou falando, né? Quando a gente vê a inauguração do tabernáculo, do primeiro e do segundo templo de Salomão, a gente vai ver que na inauguração uma nuvem desceu como a presença do Senhor para a inauguração daquele tabernáculo, para a inauguração daquele templo. Jesus também, quando ele começa o ministério dele, ele é batizado no Rio Jordão e uma pomba desce sobre ele como o Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo, ele inaugura a igreja também quando ele desce ali no dia de Pentecostes. Ali a igreja, ela tem, né, o seu início, tem o seu começo. E ele está até hoje cuidando da igreja. Isso que é maravilhoso, né? Ele fundou, só que ele não inaugurou e deixou ela. Ele continua trabalhando dentro dela, né? E é muito bom quando a gente está em uma reunião como essa, a gente começa a sentir a presença de Deus, né? Eu já estava ali louvando e eu já estava sentindo com a certeza que o Espírito Santo, ele ainda atua, porque ele está no nosso meio. E ele não só está no nosso meio, como ele faz questão de confirmar que eu estou entre vocês. Quando eu estava subindo ali, né, a escada, a hora que eu cheguei e vocês estavam ensaiando, eu já pude sentir a presença do Espírito Santo nessa igreja. E é muito bom quando a gente sente a presença dele, ele fala: eu estou aqui. Porque tem lugares que o Espírito Santo ele não pode mais entrar, ele não tem mais lugar. Está tão cheio de tantas coisas que não tem um lugar para ele entrar. Então é tão maravilhoso quando a gente nem entra no salão da igreja, lá embaixo a gente já começa a sentir a presença de Deus. E os irmãos não liguem não, que eu sou bem chorona, muita coisa que eu falo começa a chorar. Porque a gente sabe, a gente começa a lembrar do que Deus faz nas nossas vidas, do que Ele tem feito. E o nosso coração começa a queimar e a gente começa a lembrar e sentir a presença dEle. Porque é Ele quem faz todas as coisas, né? Eu mesmo estou aqui como um canal. Mas quem está falando, quem está fazendo é Ele. E é um privilégio a gente poder ser usado pelo Espírito Santo. É uma gratidão muito grande, né? E Ele continua, então, agindo em nosso meio. Então, a gente entende que igreja é esses chamados para fora, fundada por Cristo e pelo Espírito Santo. E agora, a terceira pergunta: para que a igreja ela foi fundada, né? Para que Cristo e o Espírito Santo, então, chamou a igreja? Também a gente vai olhar rapidinho aqui para o Antigo Testamento. Deus ele escolhe Abraão e, através dos seus descendentes, ele chama um povo, o povo de Israel, a nação de Israel, para ser a sua nação escolhida. E por que que Deus escolhe a nação de Israel? Ele escolhe a nação de Israel para que aquela nação fosse como um modelo, como um exemplar, como um representante de Deus aqui na terra. Deus escolheu aquela nação, colocou leis, mandamentos, porque Ele queria que as nações vizinhas olhassem para Israel e falassem: eu quero vestir como esse povo veste, eu quero comer o que esse povo come, eu quero servir o Deus que esse povo serve, eu quero adorar o Deus que esse povo adora, né? Então, a nação de Israel foi chamada para ser esse modelo. Só que a gente conhece a história, a gente sabe que eles foram bem em muitos aspectos, mas mais falharam do que acertaram, né? E agora vem o tempo da graça, e nesse tempo da graça, Deus tem que escolher um novo povo para ser o seu representante. É aí que Ele funda a igreja. A igreja agora é esse representante de Deus na terra. Agora os povos, o mundo, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, a sua família tem que olhar para você e falar: eu quero ser como essa pessoa. Eu quero vestir as vestes que essa moça usa.
eu quero comer a comida que esse povo come, eu quero ser feliz assim como esse povo é, que às vezes mesmo passando por luta ainda está alegre, ainda está em paz, e eu quero adorar esse Deus que esse povo adora. É para isso que a igreja foi fundada, para ser esse representante de Deus na terra, né? Outra coisa que a gente vê aqui, que a Ana já falou também, o corpo de Cristo, né? A igreja é o corpo de Cristo. Cristo, ele foi assunto ao céu depois da sua ressurreição. Mas a igreja aqui na terra é como se Jesus estivesse ainda de forma física aqui na terra, atuando através da igreja. A Bíblia diz que ele é o cabeça, porque acima dele não há nada e não há ninguém. E nós somos os seus membros. Então, se a gente é membro de um corpo, a gente precisa estar ativo, a gente precisa estar trabalhando, né? Então, tem um que é o braço, tem um que é o antebraço, tem um que é o ombro, e cada um com a sua função, né? Cada um tem a sua posição, cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu lugar. Ah, Thaís, mas eu não faço nada demais, assim, eu vou lá, eu assisto o culto e o máximo que eu faço é recolher os copinhos de água dos irmãos quando o culto acaba. Eu sou só um dedo mindinho do pé, desse tamanzinho, né? Mas, se a gente arrancar o dedo mindinho do nosso corpo, a gente perde total o equilíbrio do corpo. A gente não consegue mais correr se a gente arrancar o dedo mindinho, a gente não consegue andar e a gente não consegue nem parar em pé direito. Vai ficar a vida inteira mancando se não tiver o dedo mindinho. Então, por menos que você acha que você faz, o que você faz na obra de Deus é importante para Deus. Por mínimo que você acha que é pouco demais para Deus, mas continue fazendo, porque o Senhor está vendo, o Senhor está registrando, é importante, é membro, está trabalhando, faz parte do corpo de Cristo. Então, a sua obra, por mais que às vezes não é vista, não é lembrada, não gera status, mas Deus está vendo e você está trabalhando, então continue fazendo, porque a sua obra tem valor nesse corpo. Então, a gente entendeu que a igreja é quem fundou e para que a fundou, né? Os chamados para fora, fundados por Cristo, Espírito Santo e para representar Deus nessa terra, tá? Agora, a gente vai lá para a passagem que eu li, o Sermão do Monte, né? Eu falei aqui no início que eu queria que Deus me desse uma resposta para todas as perguntas que a gente fez, né? Como viver no emprego, na faculdade, em casa, na rua, de segunda a sexta-feira. E aí Deus me levou até essa passagem do Sermão do Monte, quando ele diz ali que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E quando a gente vê essa palavra pobre, aqui não está falando nem de financeiramente, nem de espiritualmente pobre, tá? E para a gente entender isso, a gente também precisa ir lá para o significado original dessa palavra pobre, tá? Mas muitas pessoas, né, durante muito tempo, associaram essa questão do pobres como assim, se eu for pobre, eu vou chegar no céu mais rápido. Se eu for financeiramente pobre, eu vou agradar mais a Deus. E a igreja viveu assim durante muito tempo, com esse pensamento. Só que no céu vai ter pobre, vai ter rico, vai ter gente de classe média, classe baixa, de todas as classes sociais terão gente no céu. Porque a pessoa pode ter Cristo na vida, porque se ela tiver Cristo na vida, ela pode ser pobre, mas ela vai deitar a cabeça no travesseiro à noite e vai conseguir dormir em paz. Porque ela sabe que está faltando isso, está faltando aquilo, mas o meu Deus, que é fiel, Ele vai prover. E a pessoa pode não ter Deus na vida e ser rica, mas o dinheiro não vai trazer paz, o dinheiro não vai trazer alegria. Então, a questão aqui não é financeira. A questão aqui também não é espiritual, espiritualmente pobre. Porque tem muita gente que também pensa assim, eu peco muito, eu peco toda hora, mas Deus me entende, porque eu sou fraco, eu sou falho, e a palavra diz que os pobres de espírito é que vão herdar o reino dos céus. Mas não é isso também que está dizendo aqui. Esse pobres vem da palavra grega pitojoi. O que é pitojoi? Pitojoi é a ação de dobrar-se, encurvar-se, humilhar-se. Imagine como se fosse uma plantação, né? E o vento passa sobre essa plantação. Quando o vento passa, as plantas, as ervas, elas se encurvam. Isso significa os pobres de espírito. Ou seja, é aquele que se encurva diante a presença de Deus.
é aquele que se dobra diante de Deus. Pitojoi é esse pobres que Jesus fala aqui, tá? Então, assim, não adianta você achar que a pobreza financeira ou espiritual é o que vai te aproximar de Deus, mas é essa humilhação perante Deus. E olha que lindo isso daqui. Sabe qual que é a outra palavra que também tem o mesmo significado de dobrar-se e encurvar-se? Adoração. Então, quando a gente vê aqui, vamos traduzir, né, para a gente entender. É como se Jesus estivesse falando assim: bem-aventurados aqueles que me adoram, porque deles é o reino dos céus. Agora ficou mais fácil da gente entender, né, e de seguir a nossa linha aqui. Então, isso é adoração, né? Adoração é você ter um coração quebrantado, que já foi cantado aqui nessa noite, inclusive. Adoração não é só você cantar louvores, porque tem gente que acha que adorar a Deus é ir lá na igreja, cantar, erguer minha mão, dar glória a Deus, aleluia. Adoração é muito mais amplo do que isso daqui, tá? Isso daqui é você louvar a Deus. Agora, adorar a Deus é a forma que você vive, né? Adorar a Deus é reconhecer Deus em tudo aquilo que você faz. Adorar a Deus é como você vive e age lá no seu trabalho. Adorar a Deus é como você vive lá na sua casa. É como você lida com a sua saúde, é como você lida com o seu corpo, é como você anda na rua, é como você trata o seu próximo. A adoração fala sobre isso daqui, tá? Então, adoração, como eu posso, Thais, adorar a Deus, então, no meu dia a dia, né? Como eu posso ser um verdadeiro adorador, né? Adorar a Deus é ser o melhor funcionário que você pode ser no seu trabalho, para o seu chefe. Adorar a Deus é ser o melhor aluno da sua faculdade, com as suas melhores notas, né? Adorar a Deus é algo que você faz 7 dias por semana, 12 meses por ano, 24 horas por dia. Isso é a verdadeira adoração. É essa forma que você pode adorar a Deus e reconhecê-lo. E aqui também eu falei que a adoração é esse dobrar-se, esse encurvar-se diante de Deus. E quando você olha para isso, você pode pensar assim: ah, Thais, mas então eu tenho que aceitar tudo, eu não posso nunca questionar a Deus, eu nunca posso perguntar nada a Deus. Não é isso. Eu mesmo pergunto muitas coisas para Deus. Eu sempre fui muito questionadora, no sentido de Deus me ensinar isso, me ensinar aquilo. E Deus se agrada disso, porque a gente precisa aprender com Deus. Então, o problema não é você questionar a Deus, mas o problema é você reconhecer que Ele é soberano. Você pode orar pela cura da sua doença e entender que se Deus te curar, glória a Deus. Mas se Deus não te curar, glória a Deus. Você pode orar em busca daquela porta de emprego que você tanto sonha. Se Deus abrir, glória a Deus. Mas se Deus não abrir, glória a Deus. Você pode orar pelaquela bolsa da faculdade que você tanto pede, que você tanto quer fazer. Se Deus te dá, amém. Se Deus não te dá, amém também. Você pode orar para Deus te dar a resposta de algo. Se Deus te falar, amém. Se Deus ficar em silêncio, amém. Isso, essa forma de se humilhar perante Deus, é reconhecer que Ele faz aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. A gente apenas está aqui para ser usado por Ele e para obedecê-lo e para adorá-lo, né? Porque é para isso que nós estamos aqui. E tem outra coisa interessante também, quando Paulo e Silas eles estão naquela prisão, eles fizeram algo bom, expulsaram o demônio de uma mulher que estava endemoniada. Só que em seguida eles são presos. E quando eles são presos, eu não encontro nenhum ponto ali onde eles perguntam e pedem para Deus: Deus, tira a gente dessa prisão. O que eu vejo eles fazendo é começar a adorar a Deus, através do louvor ali, né, no caso. Porque eu imagino que eles estavam amarrados, presos, mas eles tinham a sua garganta e a sua voz livre para adorar a Deus. Porque o verdadeiro adorador, ele fica tentando procurar formas de adorar a Deus em qualquer situação. E os dois poderiam começar a reclamar ali, falar: Deus, a gente está fazendo a sua obra, por que que o Senhor deixou isso aqui acontecer? A gente está fazendo a sua vontade e você deixa a gente ser preso. Mas em nenhum momento a gente vê eles agindo dessa forma. Eles apenas começam a orar e a cantar. E o interessante é que aquilo que eles nem pediram começa a acontecer. A cadeia, ela começa a se estremecer,
as correntes começam a se soltar por conta de um ato de adoração. Ao invés de reclamar, de murmurar, eles escolheram adorar. E aquilo que eles nem pediram aconteceu. E o mais interessante é que a Bíblia diz que ali os outros presos começaram a ouvir que eles estavam cantando, que eles estavam adorando. E isso é uma coisa que eu vejo interessante também, porque a nossa adoração ela tem que ser visível para as pessoas. Não adianta você falar, eu sou um cristão, eu adoro a Deus, eu sirvo a Deus, mas ninguém sabe que você é crente, ninguém sabe que você serve a Deus. A sua adoração ela tem que ser vista, nem que isso incomode, porque muitas das vezes incomoda. Você não fazer aquilo incomoda, você não usar aquilo incomoda, você não andar com certas pessoas incomoda, mas independente de incomodar ou não, você tem que continuar adorando. E eles continuaram adorando, as cadeias estremeceram, e além da liberdade, a Bíblia também vai dizer que toda a família ali do carcereiro foi salva. Eles aceitaram Jesus por conta da adoração de 2 homens. Então, eu imagino o que Deus não pode fazer com a adoração de toda uma igreja. O que Deus não pode fazer nessa nação? O que Deus não pode fazer nesse mundo? Se toda uma igreja se colocar de pé e decidir que vamos ser verdadeiros adoradores, independente da lei, independente daquilo que falam para a gente fazer, daquilo que falam para a gente não fazer, a gente vai se levantar, a gente vai falar, eu sou adorador. E eu vou adorar se eu estiver na prisão, se eu estiver na rua, se eu estiver em casa. Eu vou adorar a Deus independente da situação, porque essa é a minha posição. E essa é a minha missão. Outra história interessante. João capítulo 4. Vai falar que Jesus estava em Samaria e ele encontra com uma mulher. E ela começa a questionar, Jesus, onde eu devo adorar? No templo em Jerusalém ou no monte em Samaria? E Jesus começa a conversar com ela. E é interessante, porque Jesus ele era muito firme em suas palavras. Aqui mais um ponto que eu vejo que a gente também tem que se posicionar. Porque aquela mulher estava numa situação difícil, e Jesus estava ali para ajudá-la, mas ele não deixa de falar a verdade. Ele fala, o local certo de adorar é lá no templo em Jerusalém. Talvez ela queria ouvir outra resposta, mas ele falou a verdade. É lá no templo, mas, e aqui que é o ponto que eu acho mais interessante, que ele fala, mas vai chegar um tempo em que vocês não vão adorar nem no templo e nem no monte, mas em todo o tempo, porque ele fala, chegará um tempo em que vocês me adorarão em espírito e em verdade. E o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? É transcender a sua adoração aqui dentro. É você adorar a Deus o tempo todo. É não você adorar a Deus só no culto de domingo, de sábado, você adorar a Deus enquanto você lava a sua louça, enquanto você limpa a sua casa, porque hoje temos essa liberdade, esse acesso a Deus. É você adorar a Deus enquanto você dirige, enquanto você, às vezes, está num processo difícil, mas você está adorando a Deus. Pode ser orando, pode ser cantando, ou pode, às vezes, ser até chorando, que a gente também consegue adorar a Deus chorando, porque a Bíblia diz que Ele traduz isso, né? Então, Ele diz isso, vai chegar um tempo em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade, em todo tempo, dentro de tempo, fora de tempo. E ali também naquela passagem vai dizer assim, que Deus procura a tais que assim o adorem. E tem um ponto na Bíblia que Deus fala assim, eu achei. Porque aqui está falando assim que Deus procura. E tem um ponto que ele fala, eu achei. Quando ele fala, eu achei. Quando ele fala assim, eu achei a Davi um homem segundo o meu coração. Ah, Thaís, mas está no Velho Testamento. Mas essa palavra é atemporal. E ele fala assim, eu achei a Davi um homem segundo o meu coração. Porque Davi era um verdadeiro adorador. Mas Thaís, você está falando de alguém que cometeu assassinato, que cometeu adultério. Mas Davi era um homem com erro, com falhas. Ele era um homem falho. Então, ele falhou. Mas a gente vê a diferença de Davi, que quando ele falha, ele não fica preocupado se ele vai perder o trono, se ele vai perder toda a riqueza que ele tem, se ele vai perder a família. A maior preocupação de Davi quando ele falha é, Deus, não tire de mim o teu Espírito Santo. Essa é a diferença que a gente vê na vida de um adorador verdadeiro e de um adorador falso. Aonde está o seu coração? Aonde estão as suas preocupações? Um homem com tanta riqueza, quem não tem muita coisa, não tem tanto o que perder, mas você imagina Davi, um trono, muitos herdeiros, muita riqueza, muito ouro, muita prata.
E aquele homem, quando ele peca, ele se arrepende, e a maior preocupação dele era: Deus, eu não quero perder a sua presença. É aí que a gente vê quem realmente é verdadeiro adorador. E a gente vê também que Davi ficou mais feliz no dia que a arca volta para a cidade do que quando ele assumiu o trono. Então a gente vê que o coração e a adoração dele estava em quem? Não estava no que ele tinha ou no que ele poderia ter, mas estava no Deus que ele servia. Então Davi era um verdadeiro adorador. Mas se o exemplo de Davi está muito distante aqui para você, eu vou te dar mais um exemplo aqui. A mulher samaritana. Jesus vai à procura dela ali naquele poço. Uma mulher que era totalmente rejeitada pela sociedade, que ia pegar água no horário que ninguém mais podia ir, quando o sol já estava escaldante, porque ela era tão mal falada e rejeitada que ninguém queria ser vista com ela. Então ela tinha que viver sozinha, tinha que andar sozinha, uma mulher rejeitada. Só que quando Cristo a encontra, agora de uma rejeitada, ela passa a ser uma grande missionária, porque a Bíblia fala que ela que começou a pregar a mensagem do Evangelho ali em Samaria. Então você imagina, a mulher rejeitada agora é uma missionária, por quê? Porque ela viu Jesus, ela conheceu Jesus e ela reconheceu que Jesus realmente é o Messias. Ela adorou Jesus, ela teve esse ato de adorar, de dobrar-se diante de Jesus. Então o que Deus faz na vida de alguém que se propõe realmente a adorá-lo é fantástico. E nós somos chamados a experimentar essa vida que Ele nos oferece. Só que eu sei que não é fácil. Não é fácil. Às vezes falar é muito bonito, mas viver é muito difícil. Porque cada um tem a sua realidade. Tem uns que têm uma mais fácil, né, de adorar, porque tem condições melhores e tem uma vida mais tranquila também. Mas não é fácil. Tem gente que passa por situações muito difíceis, que quando chega lá fora, durante a semana, que vai enfrentar esse mundo, percebe que realmente colocar tudo isso em prática é muito difícil. Né? Você chegar lá fora e, às vezes, você ser o único da família que é cristão, e está todo mundo falando e fazendo coisas que você não concorda, e você ainda tem que continuar sendo adorador. Muito difícil você, às vezes, chegar num trabalho onde você é perseguido por ser cristão, mas mesmo assim você tem que continuar firme, se posicionando e continuar com uma vida que adore a Deus. Muito difícil, às vezes, você ter filhos rebeldes ou um marido, uma esposa que não é cristã, e você ter que lidar com isso, mas ainda se manter na posição de adorador. Mas a resposta para como a igreja vive no mundo é essa, adorando a Deus. E se você tem dificuldade, nesta noite o Senhor, Ele quer te dar ânimo, Ele quer te dar força, Ele quer te dar sabedoria para você ser um verdadeiro adorador. Eu não sei qual é a sua maior dificuldade em ser um adorador. Se é conseguir ter sabedoria para colocar tudo isso em prática, se é ter força para colocar tudo isso em prática, ou às vezes até ânimo, disposição para colocar tudo isso em prática. Mas nesta noite o Senhor está aqui, Ele está te dando ânimo, está te dando força, está te dando sabedoria, porque naquele poço, aquela mulher, depois que bebeu da água do Espírito, ela nunca mais teve sede. E Deus está aqui nesta noite para te dar água, a água que sacia a sua sede, a água que te dá força, que te dá ânimo, para que você continue sendo adorador, um verdadeiro adorador. E a gente não vai só pedir, nessa noite a gente vai cantar sobre isso. A gente vai cantar, e quando você cantar, cante com todo o seu coração, cante com toda a sua alma. Dá-me de beber, Senhor. Eu não tenho forças, eu quero te adorar, eu quero ser um adorador, mas eu não tenho forças. Então pede, Senhor, dá-me de beber dessa água, a mesma água que aquela mulher tomou e nunca mais foi a mesma. Dá nessa noite, Senhor, de me beber dessa água para saciar minha sede, para me dar forças, para a partir de hoje eu conseguir me posicionar, eu conseguir te adorar, independente da situação, independente da dificuldade. Cante nesta noite, então. Faça a sua oração de forma cantada, Deus. Dá-me de beber, Senhor. Eu tenho sede. E eu agradeço a todos pela oportunidade, pela presença aqui. Agradeço a Deus por estar com vocês mais uma vez. E que Deus continue sempre abençoando a vida de cada um. Amém? Obrigada.